O Conexão fala agora de um tema que se tornou bastante polêmico recentemente, a, entre aspas, cura gay. Quando pensávamos que esse debate já estava encerrado desde os anos 90, quando a OMS deixou de considerar homossexualidade uma doença, ele volta a estar na pauta. Uma liminar da Justiça liberou que psicólogos possam fazer terapias de reversão sexual com pacientes homossexuais. A decisão não podia ser diferente, né? Revoltou ativistas de direitos humanos e todos aqueles que defendem os avanços que nós tivemos até aqui nessa causa. Então, nesse programa aqui no Canal Futura, nós vamos entender o que isso representa e como que pode impactar daqui para frente nas conquistas da comunidade LGBT. Estão aqui já o Flávio Faur, que é da Comissão de Direitos Homoafetivos da OAB-RJ, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, a seção regional Rio, e também o Tony Reis, que é da Aliança Nacional LGBTI. Bom, inicialmente, obrigada por terem aberto esse espacinho na agenda aqui. A importância desse assunto é imensa, né? E eu começo perguntando sobre isso para vocês, né? O Tony também aí, casado há 30 anos, né? Quer dizer, tem toda uma história também de militância, de ativismo. Se alguém dissesse para você um tempo atrás, Tony, que em outubro de 2017 você estaria discutindo a cura gay, você ia falar que essa pessoa estava brincando ou estava maluca, não é não? Exatamente, nos pegou assim de uma certa, com uma certa indignação, porque para a gente isso é uma excrescência, é um assinte à cidadania da comunidade LGBT e é um retrocesso. Nós estamos voltando a 1985, porque o Brasil foi o quinto país a retirar o Código 302.0 da Classificação Internacional das Doenças. Que prevê o quê? Que previa que a homossexualidade era um desvio e tal. E isso o professor Dr. Luiz Motti conseguiu assinaturas de vários políticos e médicos importantes. Que é do movimento gay da Bahia, né? Exatamente. Quer dizer, também um dos precursores aí nessa área. Exatamente, é um dos meus papas. E ele conseguiu assinaturas do Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas, Montoro e médicos importantes e fez um dossiê e o Brasil foi o quinto país depois dos países da Escandinávia. E isso para a gente foi um avanço. E depois a gente vem agora, em 2017, um grupo de fundamentalistas religiosos tentando impor a sua religião dentro de uma profissão que é regida pela ciência. Então, é um absurdo completo, mas eu vejo, inclusive, que tem alguns pontos aí que nós precisamos discutir. Deixa eu ouvir. A gente vai discutir com certeza durante o programa. Eu queria ouvir do Flávio também isso, né? Quer dizer, uma vez que você está lá na comissão e vocês têm se deparado com uma série de casos, inclusive de violência, né? Que a gente vai tratar disso também, para além da decisão desse juiz, né? Como é que você vê esse assunto vir à tona, assim, com essa força em 2017? Eu acho importante que nós façamos um pequeno retrocesso, né, histórico. Em 2011, como bem sabido, né, houve aquela decisão histórica do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união estável homoafetiva, né, como relator ministro Aires Brito, que foi um divisor de águas, né, em nossa sociedade, no mundo jurídico e social, é claro, né, com suas repercussões. Após, houve inclusive a possibilidade atual do casamento civil entre homossexuais, né, igual, heterossexuais igualmente com homossexuais. Né, a possibilidade de ter uma certidão de casamento. Né? Isso abriu assim, um precedente incrível para a pessoa se expressar, né, na sua integralidade a sua família. Né? Sejam dois homens, sejam duas mulheres. E aí vem, né, uma decisão dessa, né, que traz um perigo muito grande, juridicamente falando, que seria um retrocesso social. E aí nós temos um princípio muito importante, que é o princípio do não retrocesso social. É um princípio supraconstitucional. Ele está acima da Constituição. Então, não é possível que uma decisão dessa retroaja e traga essa questão de se discutir ainda, né, questões que na própria Constituição, como mais tarde, um pouco mais além, né, eu vou passar para vocês, que já está definida na própria Constituição, em seu artigo 5º, né, como direitos fundamentais. As questões jurídicas. Que já, né, exatamente, e são cláusulas pétreas, não tem como ser modificadas.
Não, alguém chegou a falar até na internet, né? Quer dizer, a gente está andando tanto para trás que daqui a pouco a gente vai encontrar os dinossauros, né? Quer dizer, é uma analogia bizarra, mas assim, é da forma que faz sentido, né? Nesse momento. Tony, eu queria saber de você também, como é que a comunidade LGBTI tem lidado com essa questão, né? Porque você falou, nos pegou de surpresa, né? Quer dizer, a gente achou que já estava caminhando em outras direções. E aí eu queria mostrar também, porque isso mexeu com a vida de muita gente, né? A gente acabou vendo gente nas redes sociais, mudando a foto do seu perfil, colocando lá a bandeira do arco-íris, né? Que é um símbolo da luta gay, né? E da causa gay. Então, eu quero mostrar aqui algumas... Na verdade, não são memes, são posicionamentos, dá para a gente falar, né? Algumas fotos que a gente selecionou lá, de alguns estados, inclusive, né? Colocando lá, criando hashtags, trate o seu preconceito, né? Temos para colocar já na tela? Porque, na verdade, assim, acabou dando isso, né? Esse, quase que um tiro no pé. Né? Uma visibilidade. Uma visibilidade, né? Para a causa, Sim. de uma maneira positiva também. Você também vê assim, olha, Tony? Nós tivemos, nas 27 capitais, nós tivemos manifestações nesses últimos dias. E vamos ter várias manifestações. Outras mais, né? Outras mais. A nossa comunidade, o que nos une é principalmente a luta e o enfrentamento do preconceito, da discriminação e da violência. E o resto nos separa. Então, a nossa comunidade também não é toda unida e tal. Mas isto foi a união. Então, nós estamos a união com as pessoas universitárias, com o pessoal das comunidades, os outros conselhos, a própria OAB fez nota, o Conselho Federal de Medicina. Isso mostrou que nós temos força para termos esse trabalho de resistir. Eu acho que a gente tem que denunciar. Pode ir passando, a gente está aí com a revista Galileu, aí é o governo do estado do Rio também, Respeito para Todos, né? Criando suas próprias hashtags, ou então homossexualidade não é doença, governo da Bahia, aí uma outra revista, né? Não existe cura porque não é uma doença, Minas Gerais também, a gente tem um do Rio Grande do Sul, esse gaúcho de verdade não tem preconceito, amor não é doença, é a cura. Então, bacana também a forma, né? Como todo mundo acabou se expressando e dando essa visibilidade, como você bem lembrou, né, Flávio? Agora, como é que vocês têm recebido também, Tony? Eu queria extrair um pouco de você, né? Esse sentimento, assim, a gente está nesse momento tão difícil do país, né? E do mundo, na verdade. A gente vai falar daqui a pouco com um sociólogo também que vai dar um pouco esse contexto mais global, né? Para a gente entender que as bizarrices não estão acontecendo só no Brasil, né? É importante a gente saber disso. Mas também tem aquelas críticas, e quando a gente vai entrar nos comentários, né, dá até uma certa revolta, porque tem muita gente contra, muita gente a favor, e aí vai crescendo daquela forma, aqueles haters que vão aparecendo, e chega a ter gente dizendo, ser gay é uma modinha, ou ser gay é uma influência da mídia. Como é que vocês recebem isso e que resposta você dá para essas pessoas, Tony? Primeiro, eu acho que nós estamos numa sociedade que a gente tem liberdade e direito à livre expressão. E a gente, desde que não fira a dignidade humana. Eu sou ótimo, eu recebo sempre e gosto de ouvir críticas, porque nós não precisamos que todo mundo concorde com o que a gente... Inclusive, não precisa aceitar a homossexualidade. Nós queremos ser respeitados. Não precisa me convidar para ser compadre, para tomar um chopp, para tomar uma cerveja. Só me respeitando já está muito bom. Então, quando não fere a dignidade, quando fere minha dignidade, aí eu faço um print screen, vou lá na delegacia de crimes cibernéticos e aí vai processo a pessoa. Então, acho que a gente também tem que fazer isso, a gente tem que exercer a cidadania. Tem certas coisas que você tem que aceitar, por exemplo, eu acho que não é legal ser homossexual. Perfeito, olha, beleza, continue com a sua opinião, eu estou super feliz comigo, com meu esposo, com meus filhos, continuo a minha vida. Mas agora, falar e me ofender a minha dignidade, aí a gente tem que fazer o processo. E a gente recomenda para todos e todas que façam isso. Porque eu acho que isso é importante. Inclusive é um processo educativo. Porque já foi melhor. Essas mesmas pessoas que propuseram essa ação, na Idade Média, nos queimavam na fogueira. Depois eles nos trataram como criminosos. Então eles já estão evoluindo. Agora é apenas um liminar. Então são pessoas que ainda... estão desinformadas ou com informações distorcidas que acabam não se atualizando.
Então, a gente tem que ter uma certa compreensão com os preconceituosos. Porque no às sentido, vezes é ignorância mesmo, que é ignorância. Né? E a gente vai ter que ensinar. Então, com certeza, nós vamos conseguir reverter. E se aprende também com isso, né? Flávio, só antes da gente chamar o sociólogo que já está aí com a gente pelo Skype, queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, printar a tela, levar até uma delegacia, esses são os caminhos e também se isso é uma prova de fato, né? Sim, com certeza. Hoje, qualquer prova, seja impressa, seja print de WhatsApp, seja print de tela, isso serve como prova hábil para que seja aberto um processo judicial, seja na área civil, através de uma responsabilidade civil, danos morais, pelo que cometeu, né? Seja na parte criminal. Eu acho importante também que seja colocado que os homossexuais, na verdade, é a última fronteira da total dignidade humana. Porque as mulheres já passaram por isso, só que elas têm uma legislação própria, que as protege, que é a Lei Maria da Penha, dentre outras, né? Os negros também têm uma legislação própria que os protege, os índios também. Mas os homossexuais não têm uma legislação própria. Então, fica sempre ao redor, né, de uma lei ou de outra para protegê-los, notadamente o Código Penal. Só que o que se pede muito é que realmente seja aprovada uma legislação própria que proteja os homossexuais, para que não chegue na delegacia e qual vai ser exatamente qual a tipificação penal. Mas tem que ser uma lei própria, né, que seja específica em relação a isso. 2016, né, 343 pessoas foram vítimas mortais, né, por causa de orientação sexual ou identidade de gênero. Então, e o Brasil é responsável por 44% dos crimes homofóbicos estão no Brasil. Isso é muito. Em todo o globo terrestre, 44%. Do mundo todo. Olha isso. Então, assim, mais uma razão para a gente entender, né, e não passar a ignorância adiante. Uma pessoa homossexual é morta a cada 25 horas no Brasil. É outro dado que a gente tem aqui. Por Skype, a gente, então, vai falar agora com o Cláudio Bertoli Filho, que está em conexão com a gente, direto de São Paulo. O Cláudio é professor de antropologia da Unesp. Eu falei erradamente, até te peço desculpas, Cláudio. Em vez de sociólogo, que você tem tantas credenciais, você é antropólogo, né? Então, por formação, também historiador, né? Eu vi que você é formado em História, em Ciências Políticas. Mas, Cláudio, a pergunta que eu queria começar te fazendo é como é que você vê essa decisão e também nesse contexto global, né? A gente está falando muito de uma realidade brasileira, mas eu queria que você trouxesse a luz para essa questão, assim, universalmente. Acima de tudo, o que eu acredito é que a cultura em escala ocidental, ela está passando por um processo de, vamos dizer assim, negar muito o que tem afirmado. Isto é, nós falamos em cultura pós-moderna e nós bradamos a todo instante a ideia, falamos que todos têm os mesmos direitos, todos somos iguais, que temos que viver junto à diversidade, mas isso, para muita gente, é apenas um discurso. É aquele discurso que nós denominamos de politicamente correto. E nós vemos, então, essa ascensão de uma direita, de posturas tradicionais, não só no Brasil, mas pense no governo americano, pense o que está acontecendo na Europa. Nós observamos uma certa volta da intolerância. Então, nós temos aí, como foi bem dito, uma violência muito grande em relação à comunidade LGBT. Nós pensamos que de cada 10 pessoas assassinadas ou mortas pela polícia no Rio de Janeiro, 9 são negros. Nós observamos cada vez mais o machismo, atos machistas pautando o cotidiano. Então, o que nós temos? Temos um certo defasamento entre aquilo que nós falamos, propomos e reagir pelas grandes instituições da sociedade, pelo Estado, por muitas instituições religiosas, ao quê? A uma tradição. Afinal de contas, há milhares de anos, nós desqualificamos a comunidade homossexual, a mulher, as outras etnias, e assim pela frente. Então, nós acabamos vivendo essa ambiguidade
muito grande. Exatamente. Cláudio, deixa eu te interromper aqui, porque nós temos que seguir o programa e o tempo passa muito rápido, mas é porque eu quero saber como é que você tem tratado, e ele deu entrevista para a mídia, né, para vários órgãos de imprensa e tal, e eu queria saber como é que seus alunos estão te provocando nesse sentido, né, como é que têm sido essas discussões e se, na sua opinião, elas têm sido produtivas dentro da universidade. São relativamente produtivas. Por quê? Porque uma parte da comunidade, acadêmica ou não quer falar. Eu não concordo com você, portanto eu me silencio. E nós chegamos a um grau de intolerância no qual muitas vezes não dá para se dialogar, não se abre o diálogo. Uma vez que eu propus exatamente em relação à questão que nós estamos tratando, numa certa classe de jornalismo, olha, se nós temos diferença de opiniões aqui, vamos conversar. E o que um aluno respondeu, riu e falou: Cláudio, eu não esperava isso de você. Como conversar? Então, essa pós-modernidade que fala tanto nessa fluidez da comunicação, todos nós estamos vinculados ao outro, articulados, podemos conversar. Na verdade, nós temos dispositivos comunicacionais abundantes. Mas será que é a vontade? Será que essa tradição permite que haja a fluidez dos discursos? Isso é um bom questionamento, né? Para a gente finalizar aqui, do ponto de vista até da antropologia, aproveitando um pouquinho do seu conhecimento, né? Que a gente sabe que o estudo da antropologia é um estudo do ser humano de uma forma mais ampla, né? Que passa pelo nosso desenvolvimento, pelas nossas origens, pelas nossas crenças, né? Eu queria saber de você, Cláudio, da onde que as pessoas tiram a ideia de que elas podem mudar as outras? Bem, acima de tudo, há um egoísmo. O egoísmo não só nos personagens, mas é o egoísmo das próprias culturas ou dos agrupamentos. Então, há uma discussão muito grande que o grupo que o indivíduo pertence cria uma identidade que a melhor coisa é pertencer àquele grupo. Portanto, acaba muitas vezes perdendo a noção e criando uma hierarquia na qual os outros grupos são colocados como inferiores. Uma maneira que eu tenho de reagir contra outro grupo é o quê? A violência física. Ou o que nós nos preocupamos ainda muito pouco no Brasil, a violência simbólica. A piada, o xiste que desqualifica o outro. E um dos caminhos que nós temos aí no século XX, pelo menos, foi falado, olha, o indivíduo com quem não se concorda é agente demônio. Depois foi se colocando pouco a pouco o personagem como doente. Exatamente. Lembre a União Soviética no século XX. Quem discordava da voz oficial era internado em clínicas de saúde mental. Isto é, declarar o outro doente, acima de tudo, é desqualificar a fala do outro. É querer jogar o outro num território de exclusão. E, na verdade, quando nós retomamos todo esse discurso, esse juiz, mesmo sendo uma liminar, algo provisório, não rejeitando tudo que foi dito em 1990 e nos anos seguintes, mas falando, o psicólogo tem o direito de tratar. Sem dúvida nenhuma, o psicólogo... Aí começou a voltar atrás, né? Cláudio? Tem o direito, só peço que você pode até editar. O psicólogo tem o direito de tratar, mas não tem o direito de apresentar ao paciente uma situação que ele vive como sendo uma patologia. Muito bem. É isso. Cláudio Bertoli Filho, muito obrigada, viu, por sua contribuição aqui, excelente, muito preciosas as suas palavras aí, né, para a gente ficar com essa pulga atrás da orelha aí também, né, e refletir um pouco e pensar em tudo isso. Agora, Tony, eu queria que você lembrasse aqui para a gente, né, o quanto que essa discussão, essa decisão judicial e tudo mais, a gente vai falar já daqui a pouco do ponto de vista jurídico um pouco mais, quanto que ela acaba esvaziando também as conquistas, né, que se fez até aqui da comunidade LGBTI. Nesse sentido, nós estamos resistindo. Inclusive, nós vamos ter nos próximos dias um grande seminário
em Brasília, com advogados e advogadas, com pessoas de partidos, inclusive discutindo com o pessoal tido como de direita, como de centro, esquerda, porque esse debate não é só da esquerda, é de todos, de pessoas LGBT e políticos, para a gente estar fazendo esse enfrentamento. E também mantemos as nossas, até não derrubar essa liminar, nós vamos continuar com as nossas manifestações, os debates. Eu acho que é muito importante a sociedade também, porque nós temos que conquistar a sociedade, né? Porque esse juiz, ele talvez foi desinformado, depois ele fez uma nota, refez, inclusive eu soube que ele não conseguiu ser indicado para ser desembargador, está prejudicando a profissão dele. Sim, então, até em função dessa reação também da sociedade. Então, talvez o que você esteja falando também é uma questão importante, que é assim, a gente como sociedade não deixar isso passar em branco, claro, né? Claro. Usar esse assunto para trazer à tona essas questões. A questão do racismo, do machismo, nós temos que discutir e propor soluções. Feminicídio, né? Todo o resto, né? Flávio, vamos falar um pouquinho do ponto de vista jurídico, né? Quer dizer, foi uma liminar, né, que é uma liminar que ainda está em vigor. Sim. E, portanto, eu queria saber de você, ela tem força para criar uma jurisprudência e, portanto, o país inteiro poder ser liberado, digamos, esse tratamento? Então, essa liminar, ela já foi, inclusive, rebatida através de um agravo de instrumento, que já foi interposto, né, um recurso. Agora, os autores dessa ação, eles estão resguardados ainda através dessa decisão liminar. Né? É claro que uma decisão, ela sempre forma uma jurisprudência que possa ser utilizada em um outro processo. Isso aí, daí o perigo de você utilizar uma decisão perigosa dessa, né, em casos similares. Ela tem, então, uma fragilidade jurídica, digamos assim, porque ela ainda é uma liminar. Não, e ela tem uma fragilidade muito grande porque ela foi proposta através de uma ação popular. A ação popular, ela trata de atos lesivos ao patrimônio público. E lá vem dizendo quais são, né, o que é um patrimônio público. Nessa questão da lei, não existe que o patrimônio público seja, por exemplo, uma produção científica, que é muito discutida nessa decisão, né, judicial. Então, assim, a via legal utilizada, ela está equivocada. Né? Certo seria, se fosse, né, enfim, eleita uma via mais correta, uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, até porque trata de questões de uma legislação federal, que quem tem a competência para decidir isso é o STF. Mas então como fica nesse momento? Cada profissional vai decidir se vai fazer o tratamento ou não? Sim, nesse momento sim. Até que seja derrubada essa liminar, sim. O Conselho Federal de Psicologia já se posicionou, Já se posicionou, apresentou um agravo de instrumento, exatamente. A própria OAB, ela vai participar dessa ação como amicus curiae, né, que é o amigo da corte, né, para poder levar fundamentos, né, dados jurídicos de forma a realmente suspender essa liminar que realmente é eivada de muitos vícios. Né? Tony, a questão jurídica parece já estar bem amarrada aí nesse sentido, né? Mas e do ponto de vista médico, né? Até psíquico, assim, quais são os profissionais que estão se envolvendo nessa causa com vocês? Só colocando aqui também a Aliança Nacional LGBTI vai entrou já como amicus curiae, a BGLT, vai colocar a página de vocês, inclusive, no Facebook, para quem quiser. E as outras, nós queremos que várias organizações façam esse debate, porque eu acho que é importante a gente trabalhar. Eu acho que nós temos que debater, eu acho que é importante que se debata, como disse o professor, dentro das universidades, na formação dos novos médicos, dos novos psiquiatras, dos novos psicólogos, debater. Eu acho que qualquer psicólogo, qualquer pessoa merece ser atendido por um psicólogo e deve ser atendido quando for. Mas a pessoa não pode oferecer cura para aquilo que não é doença. Então, o que é o problema para a questão da comunidade LGBT e a experiência que nós temos na nossa organização, que as pessoas vêm porque ela sofre o preconceito na família, na igreja, na escola, na sociedade, e aí ela vem querendo mudar. O que o psicólogo tem que trabalhar é mostrar que não é
a homossexualidade em si que é o problema. E o problema é o preconceito e a discriminação e essa ignorância de não respeitar as diferenças. E ela conseguir trabalhar isso na cabeça dela, Exatamente, né? exatamente. Se entender, por exemplo, se compreender. hoje se alguém falar, Tony, gay é ruim, diz, meu amigo, o problema é seu, eu me sinto feliz. Realizadíssimo, pai de 3 filhos, né? Super, Uma 3 delícia. carioquinhas lindíssimos. E o mais velho já publicou até livro. Já 2 livros, a Jéssica vai ser médica e o Felipe menor vai ser veterinário. São 3 filhos maravilhosos, meus tesouros. Muito bom. E ainda fez uma adoção tardia, que no Brasil muita gente não tem essa coragem, essa ousadia. Brigadíssima mais uma vez, que bom te reencontrar aqui. Flávio, obrigada também. E até uma próxima. Até uma próxima. Muito bem, obrigado. Muito obrigado. Se quiser rever, olha lá, futuraplay.org, faz circular essa informação, cola no Futura que você vai sempre ficar bem informado. Até uma próxima.